Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse novo curso que vocês estão iniciando agora de Cuidador de Pessoas da Escola Educando, um dos melhores cursos aqui da nossa região. Eu sou o professor Renato, estarei com vocês ministrando essas disciplinas, os 5 módulos que vão ser divididos um a cada final de semana, ou seja, a cada sábado, e nestes módulos a gente vai estar trabalhando de forma online vários conteúdos. Eu peço a vocês que fiquem bastante atentos, que vejam e revejam esses vídeos quantas vezes forem necessárias, que vocês estejam fazendo anotações no caderno de vocês ou qualquer outro local dos pontos mais importantes, estejam sempre estudando, buscando informações, que a informação vai garantir para vocês um diferencial no mercado de trabalho. E esse conhecimento, essa gama de informações que vocês vão estar ganhando aqui, vai servir para formar vocês profissionais de excelência que vão ser bem requisitados e bem valorizados no mercado de trabalho. Então vem comigo, vamos começar nosso curso? Como falei, os nossos cursos, nosso curso aqui online vai ser ministrado em módulos. Cada sábado vai ser um módulo e nesse módulo vai conter uma das grandes áreas do conhecimento e da formação profissional do cuidador de pessoas. Nesse primeiro módulo, que é o objetivo dele, é apresentar ao aluno os fundamentos básicos da profissão do cuidador e de idosos. Conhecimentos esses que devem ser inerentes e são esperados pelas pessoas que contratam o profissional. Como assim? Eles esperam que todo cuidador de idosos saiba quais são os seus direitos, conheça os seus deveres, conheça qual é o seu público-alvo, ou seja, quem é o idoso, quais são os direitos do idoso, quais são as principais doenças que acometem os idosos, como que é o ambiente deste paciente, quais equipamentos que podem conter nesse ambiente do paciente, equipamentos hospitalares, quais são os insumos e materiais que são utilizados, como que se deve proceder com cada um deles, como é feita a limpeza, a desinfecção e a higienização destes ambientes e materiais utilizados no ambiente do paciente, dentre outros assuntos que as pessoas já esperam que você vai chegar e sabe pelo menos o básico, que você não vai cair de paraquedas na casa de alguém, pois eles estarão colocando a vida de um ente querido, de um parente querido, na sua mão, na minha mão, nas nossas mãos. Então, é muita responsabilidade, não acha? Então a gente precisa dessa fundamentação. Vamos começar então a ver alguns tópicos que a gente vai estudar, como eu já comecei a falar, a gente vai estar falando das legislações que regulam a profissão. Quais são essas legislações? Na verdade, nem são mais legislações somente, já viraram leis, já foram sancionadas e têm valor legal em todo o território nacional. Ou seja, qualquer lugar do país que você for trabalhar, você vai estar sendo abrangido, vai estar sendo contratado e tendo esses direitos que essas leis asseguram. Os cuidados com a saúde do cuidador, que é um ponto muito importante, que essas leis, principalmente a segunda lei, exige que se tenha, que o cuidador tenha algumas características físicas, mentais, e que tenha um certo asseio pela sua saúde, que se cuide. É o ambiente do paciente, como eu falei, como que é o ambiente do paciente, quais são os equipamentos e materiais que eu vou encontrar lá dentro, o que tem no ambiente do paciente que pode provocar algum acidente, que pode causar algum dano à saúde, à integridade física dessa pessoa que eu estou assistindo. As anotações do cuidador, o que é essa anotação do cuidador, quando fazer, o que anotar, de que forma anotar, são coisas que a gente vai estar vendo aqui nesse primeiro módulo. O processo de envelhecimento, como ele ocorre, quais são os principais sintomas, as características, quando começa o desenvolvimento de um processo de demência, que a pessoa começa a ter alguns lapsos de memória, alguma fuga cognitiva. O que é isso, fuga cognitiva? O que é cognitivo, primeiramente? A gente vai estar trabalhando tudo isso aqui nessas aulas.
Aí nesse processo de demência a gente vai ver as duas principais doenças que caracterizam-se pelo processo de demência, uma mais aprofundada, que tem maior impacto nessa parte de demência e da perda cognitiva, que é o Alzheimer, e outra mais moderada, mais leve, mas que tem outras características, outros sintomas marcantes, que é o Parkinson. E tudo isso a gente vai estar trabalhando, abordando com um processo de humanização, que é o básico que a pessoa tem que ter quando quer entrar nessa profissão ou na área de saúde. São informações que a gente vamos começar a ter para montar a fundamentação, a base mesmo do nosso conhecimento como cuidador de idosos. Então, o que a gente está esperando? Vamos começar? Vamos falar agora um pouco sobre as legislações que regem a profissão do cuidador de idosos. São as legislações mais importantes, que são essas duas que eu coloquei ali no slide de vocês, que eu vou estar lendo elas agora e vocês não precisam memorizar a princípio esses dados, essas informações que estão ali. O importante é vocês saberem a essência do que ela se trata. O que ela garante para os cuidadores de idosos, para vocês, no caso, que estão entrando na profissão agora, ou aqueles que já atuam, mas estão se qualificando, estão se profissionalizando através do curso, que trabalhavam de forma não regulamentada, assim, não profissional, pois não ter o curso, mas atuavam na área. Então, a primeira lei é a Lei Complementar número 150. Lei Complementar 150, ela é de 2015, de 1º de junho. O ponto mais importante dessa lei que marcou todo mundo é o próprio apelido que ela ganhou. Acreditam nisso? Ela ficou conhecida como a PEC das Domésticas. Vocês lembram da PEC das Domésticas? Foi bem comentado, bastante discutido. Hoje em dia quase ninguém nem fala mais nela. O que é essa PEC das Domésticas, a Lei Complementar 150, que veio para alterar a Constituição Federal de 1988, ela diz para a gente. Primeira coisa que a PEC das Domésticas, ela se relaciona com os empregados domésticos. Mas quem são os empregados domésticos? Os empregados domésticos são todas aquelas pessoas que trabalham na residência de alguém, ou seja, trabalham em domicílio e na sua atividade diária, ou seja, ele trabalhando na residência dessa pessoa, ele não gera lucro nenhum para a pessoa que contratou ele. Eu posso dar alguns exemplos. Você está na sua casa, você tem uma condição financeira um pouco mais confortável, só que você não tem tempo e às vezes nem gosta de fazer a sua própria comida. Aí você tem a brilhante ideia de contratar uma pessoa só para ir na sua casa antes que você chegue em casa do trabalho para fazer somente a sua comida e deixá-la pronta. Essa pessoa ela vai receber um nome que é a cozinheira. Você contratou uma cozinheira. Essa cozinheira, ao ir na sua casa, preparar a sua comida, o seu almoço, a sua janta, deixar tudo prontinho, aquela sobremesa gostosa, que principalmente é aquele pudinzinho de leite condensado que eu adoro, já fica ligada aí. Então, essa pessoa foi na casa da pessoa, fez o serviço dela, mas ela cozinhando, mexendo no fogão, nos ingredientes, preparando a alimentação, ela está gerando algum lucro? A pessoa que contratou, ela está ganhando dinheiro com isso? Pensa comigo. Não, ela não está gerando lucro nenhum. A pessoa não está ganhando nada. Da mesma forma, se você contratar alguém para ir fazer a faxina na sua casa, contrata uma diarista, uma empregada doméstica, essa diarista ela vai na sua casa todos os dias, vai limpar o chão, tirar o pó dos objetos, limpar o seu banheiro, pode até organizar o seu guarda-roupa. E ela, quando ela estiver limpando ali, fazendo as atividades dela, cantarolando, feliz da vida, ela não está te gerando lucro, você não está recebendo dinheiro pelo que ela está prestando de serviço para vocês. Então a gente tem várias categorias que eu já falei, a cozinheira, a empregada doméstica, o cuidador de idosos que vai lá cuidar do idoso, enquanto você está cuidando do idoso, a pessoa que te contratou não está ganhando nada com o seu serviço.
a não ser a tranquilidade de ter alguém cuidando do seu ente querido, mas financeiramente não está ganhando nada. Temos outros exemplos, o chofer, temos até o piloto de avião, jatinho particular, tem várias profissões que vão trabalhar na residência de alguém e que não vai gerar lucro. Essas pessoas são caracterizadas, pertencem a um grupo denominado, chamado de empregados domésticos. Agora a gente já sabe o que é um empregado doméstico. Essa nomenclatura de empregado doméstico, ele confunde muito as pessoas que vão contratar os cuidadores de idosos, que acabam achando que cuidador de idoso é a mesma coisa que empregado doméstico e querem que façam várias coisas que não são pertinentes. Por isso essa lei complementar 150 é tão importante, porque ela começa a caracterizar as profissões que trabalham em domicílio. Ela começa a separar por funções. Então, a Lei Complementar 150 de 2015, ela separou as funções das pessoas que trabalham em domicílio. Como assim, professor, separou as funções? Ela simplesmente falou: quem faz a comida de uma casa para uma determinada família, essa pessoa, a função dela é fazer a comida e o nome dela vai ser cozinheira. Aquela pessoa que vai cuidar de um paciente doente, ele vai cuidar da saúde da pessoa doente, ele vai dar banho, dar medicação, vai fazer as atividades relacionadas ao cuidado com a saúde. Ele não vai fazer a função da cozinheira. Temos a empregada doméstica, aquela que é a diarista, que vai fazer a faxina geral na residência. Se tem a empregada doméstica, o cuidador de idosos não tem a função de fazer a faxina da residência. A responsabilidade de fazer a faxina ou é dos familiares, do dono da casa que te contratou, ou ele contrata uma faxineira, uma empregada doméstica. Ele quer que faça a comida da família? Ou ele faz, ou alguém da família faz, ou contrate alguém para fazer a comida. Não é função do cuidador de pessoas fazer a comida da família. O cuidador, ele pode sim fazer a comida do paciente, caso os dois fiquem sozinhos, que é o que mais acontece. Eles colocam, ou geralmente a pessoa idosa numa casa, ou ele continua na casa dele, e o cuidador contratam cuidadores de idosos para ficar com ele 24 horas. Pode ser um cuidador só, 2 cuidadores, pode ser até mais, 2, 4 cuidadores, depende da escala que for montada. E a gente vai ver isso sobre escala ainda neste tópico de legislações importantes. Outro ponto importante que essa lei ela caracterizou é que ela deu igualdade de direitos aos empregados domésticos. O que vem a ser essa igualdade de direito? Ele simplesmente pegou um grupo, uma categoria muito grande de pessoas que trabalhavam em domicílio, que não tinha direito nenhum e falou: agora vocês vão ter o mesmo direito trabalhista, vejam bem, tem todo o empregado doméstico, tem o mesmo direito trabalhista dos empregados do regime CLT, ou seja, por carteira assinada. Quais são esses principais direitos? Receber no mínimo um salário mínimo, férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego, licença maternidade, licença paternidade, entre outros que a gente vai falar daqui a pouco no próximo slide. Ou seja, para a gente fazer um resumo dessa Lei Complementar 150, a gente tem que lembrar que ela resguardou quais direitos? Primeiro, ela instituiu o que é a função de cada profissional. Ela separou as funções. Segundo, ela assegurou os direitos dessas pessoas que trabalham em domicílio. E para finalizar o que essa lei fez, que duas coisas já não era suficiente, de tão bom que foi para os profissionais, ela também instituiu a jornada de trabalho, a escala de trabalho, que antes algumas pessoas tinham que entrar na residência da pessoa e ficavam lá 24 horas por dia, 7 dias durante a semana e não podia reclamar. Tanto que tinha muito aquela informação: preciso de empregada doméstica que durma no emprego, ou seja, que venha morar aqui e trabalhe aqui 24 horas por dia. Na hora que eu precisar, eu toco um sininho e a pessoa vem me atender.
Essa era a ideia que as pessoas tinham do empregado doméstico. Empregado doméstico em todos os sentidos, não somente daquela pessoa que faz a faxina. Então, essa lei garantiu, ela separou as funções, ela, segundo lugar, ela especificou a jornada de trabalho, a carga horária, e essa carga horária é instituída em 8 horas diárias, totalizando 44 horas semanais. Qualquer hora além das 8 horas se caracteriza hora extra e o funcionário tem direito, o empregado doméstico, o cuidador de idosos, tem direito a receber porque tem uma jornada maior. Aí você fala, professor, mas eu já trabalho numa escala diferente que não é de 8 horas. Eu conheço pessoas que também trabalham. Eu tenho familiares que trabalham em escalas, por exemplo, 12 por 36. Como que pode isso se a lei fala que é de 8 horas diária e 44 horas semanais? Então, essa mesma lei, ela institui que, prestem atenção, escuta bem aqui, coloca o ouvidinho bem perto aí da saída de som para você ficar bem atento. Desliga tudo, se concentra aqui, presta atenção em mim. Essa lei, ela garante ainda que é possível combinar com a pessoa que está te contratando a sua jornada de trabalho, que pode variar de 12 por 36, 12 por 60, 6 horas diária. Isso se for um acordo, se o cuidador e a pessoa que está contratando aceitarem essa escala e, ainda tem esse e aí, deve ser registrado em um documento, ou seja, em um contrato de prestação de serviço, e nesse contrato tem que estar especificando que a jornada de trabalho desse cuidador de idosos ou desse empregado doméstico é diferente das demais, é de 12 por 36. Tem que ter esse contrato e tem que ser assinado pelas duas partes, tanto pelo cuidador quanto pela pessoa que está contratando. Por isso, algumas pessoas trabalham em jornadas diferentes de 8 horas, principalmente na área de saúde. As demais trabalham normalmente nessa escala de 8 horas. Tranquilinho? Vamos continuar? Então, pessoal, ela institui a jornada de trabalho, ela institui a diferença entre as funções de cada profissional e ela ainda diz pra gente qual é a importância desse profissional no mercado de trabalho. Ou seja, ela vai regulamentar totalmente a profissão do empregado doméstico. É muito importante a gente ressaltar isso, ok? Agora, se já estava tão bom assim, a gente já tem os mesmos direitos, a gente já tem a nossa jornada de trabalho e a gente já tem a nossa função específica, tem como melhorar? Sim. E o projeto de lei complementar, o PLC de novembro de 2016, que foi sancionado pelo presidente da República, ele regulamenta a profissão de cuidadores de pessoa, que até então tinha sido regulamentado a categoria de empregados domésticos. A primeira lei fala da categoria de empregados domésticos, dando direito a eles, definindo as suas funções e instituindo a sua carga horária. Isso para a categoria, todos sendo tratados da mesma forma. Agora, a Lei Complementar de 2016, que foi aprovado, pasmem-se, somente no ano passado, é bem novinha, bem recente. A profissão cuidador de idosos foi regulamentada há pouco tempo. A partir de 2019, ela foi regulamentada. O que significa ser regulamentada? Ser reconhecida. Ela passa a conter no rol de todas as profissões conhecidas, como advogado, juiz, engenheiro, professor, artista, médico, enfermeiro, entre tantas as profissões, agora cuidador de idosos também é reconhecida. E o que isso influi na minha vida? Bem, essa lei complementar que virou uma lei, esse projeto de lei complementar que virou uma lei o ano passado, ele institui alguns padrões, desde quem pode ser cuidador de idosos,
os requisitos básicos. Que quais são esses requisitos básicos que essa lei pede? Primeiro, que a pessoa tem que ser maior de idade. Não pode ser acompanhante ou não pode se responsabilizar por um paciente como um profissional quem for menor de idade. Ou seja, quem tem menos de 18 anos não pode ser cuidador de idosos, não pode trabalhar, nem pode ficar acompanhando pessoas em hospitais, caso não seja um profissional, mesmo que seja da sua família. Outra coisa que é pedido é que tenha uma escolaridade mínima do ensino fundamental completo. Ou seja, não é o curso que pede, eu quero fazer um curso de cuidador de idosos, só que eles estão pedindo que eu tenha o ensino fundamental completo, que até a 8ª série, ou até o 9º ano, se formos falar nessa atualidade que nós estamos agora. É a própria lei que institui que a pessoa que quer ser cuidador de idosos tem que ter o ensino fundamental, pois ela precisa ter alguns conhecimentos. Ela tem que saber ler, tem que saber escrever, afinal ela vai fazer anotações do cuidador, ela precisa ler as prescrições médicas, ela precisa ler algumas coisas para fazer uma atividade com o seu paciente, como uma contação de história, que a gente vai ver mais para frente lá no último módulo. Ou seja, ele precisa ter um conhecimento e precisa saber algumas informações para fazer esse curso. A terceira coisa que eles pedem é que essa pessoa tenha bons antecedentes criminais. Então a escola, e não só a escola que oferece o curso, mas também as pessoas que vão contratar têm direito legal, ou seja, é amparado por lei, que eles podem pedir à pessoa que eles vão contratar a certidão de bons antecedentes criminais, que eles vão estar colocando o profissional dentro da casa deles. Imagina você contratar uma pessoa que é condenada ou acusada de homicídio, de furto, de latrocínio, uma pessoa que não tem uma boa índole dentro da sua casa para cuidar de alguém que está indefeso, que é um ente querido seu na melhor idade, ou seja, na terceira idade, ele está indefeso e você vai colocar uma pessoa violenta, agressiva dentro da sua casa. Então, a pessoa que vai te contratar pode sim pedir que você apresente o atestado de bons antecedentes criminais, que é fornecido pela Polícia Civil. É só entrar no site, pela online mesmo, é retirado esse bons antecedentes. Outra coisa também que essa lei ela pede, ela garante, é que as pessoas que vão fazer o curso de cuidador de idosos, elas também tenham boa aptidão física, ou seja, elas têm uma saúde muito boa, por isso a gente vai comentar sobre um dos temas, cuidando da saúde do cuidador. A pessoa tem que ter uma saúde física, pois vai fazer muito esforço físico para tirar o paciente de um local, colocar em outro, que a gente chama isso de transferências. A gente vai precisar, no final do dia, ter um certo cuidado para não sofrermos várias lesões e termos vários processos dolorosos durante a nossa vida e principalmente no final do plantão. Outra coisa que pede também é que tenha uma sanidade mental. Ou seja, não é interessante você colocar uma pessoa, por exemplo, que tenha esquizofrenia para cuidar de um idoso. Uma pessoa que tenha algum outro distúrbio neurológico, mental, para cuidar de uma pessoa idosa. Tem que ter uma pessoa que tenha a sua sanidade mais próximo do normal possível, pois é difícil. Todos nós temos um certo grau assim de loucura, digamos assim, no popular. Então, esses são as diferenças das duas leis que a gente está vendo. A primeira regula a categoria que trabalha em domicílio, que são os empregados domésticos, fala de uma forma geral. E a segunda lei trata de uma forma mais específica somente dos cuidadores de idosos, ok? A primeira assegura os direitos, as funções, a jornada de trabalho. A segunda regulamenta a profissão. Outra coisa que essa segunda lei institui é qual a função do cuidador de idosos. A primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente vai cuidar de alguém, esse cuidar está entrando na área de saúde. Na área de saúde já tem várias profissões que já são regulamentadas há muito mais tempo do que os cuidadores de idosos.
Temos a fonoaudiologia, terapia ocupacional, temos a fisioterapia, temos a medicina, a enfermagem, temos tantas outras áreas dentro dessa parte da saúde, área da saúde. E vamos falar em especial da área da enfermagem, que compete a ele os cuidados com pacientes, geralmente com pacientes mais críticos, pacientes que necessitam de um pouco mais de assistência, uma assistência mais especializada. Falando, comparando a enfermagem com os cuidadores de idosos, a gente tem que, segundo a lei, definir alguns conceitos básicos. Todo procedimento que é feito com um paciente e que esse procedimento requeira um grau muito grande de conhecimento teórico e uma prática muito técnica, com muitos detalhes, muito minuciosa, isso é função da enfermagem, cabendo ao cuidador de idosos algo mais simples. Ok? Algo mais complexo vai ficar para a enfermagem, pois eles estudam mais, ele tem uma bagagem de conhecimento um pouquinho maior. Então, o curso de cuidadores de idosos pode servir assim com aquele deixar o gostinho de quero mais e quem sabe você se torne um profissional também da área de enfermagem futuramente. Você vai gostar tanto de ser um cuidador de pessoas que você vai querer buscar conhecimento, que é muito gostoso, muito prazeroso você cuidar de alguém. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os procedimentos complexos pertencem à categoria da enfermagem. Então, a gente fica com procedimentos mais simples. E quais são esses procedimentos mais simples? Vamos começar pela mudança de decúbito, você mudar a pessoa de posição, você administrar a alimentação para essa alimentação por via oral ou até por via de algum tipo de sonda, principalmente pelo estômago ou pelo intestino, que a gente vai estar estudando esse processo de sondagem. Coleta até de alguns materiais para exames, que é coletar urina, coletar fezes, administrar medicamentos pela algumas vias e outras não. Quando a gente for fazer medicação endovenosa, precisa de uma técnica para fazer, um conhecimento a mais, então vai ser função da enfermagem. Nós não fazemos nada que mexa com o sangue do paciente, tirar sangue ou colocar medicação diretamente na veia que vai cair na corrente sanguínea, tudo que for relacionado a sangue, a gente não mexe, tá ok? Outra coisa que a gente vai fazer é os tipos de banhos, que a gente pode dar banho no leito, a gente pode dar banho de aspersão, que é quando a gente leva no chuveiro. A gente vai fazer atividades recreativas com esse paciente, que é ocupar o tempo dele, ocupar a mente dele, exercitar ele fisicamente, auxiliar em alguns processos, algumas atividades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. A gente vai fazer os procedimentos mais simples com o nosso paciente, que vocês vão ver que é muita coisa ainda. É muito detalhe que vocês vão estar aprendendo. Então, essa é a função do cuidador de idosos. Tranquilo? Belezinha? Então, essa é as leis que a gente está vendo. E agora, quais são os direitos que eu preciso saber, principalmente para mim, cuidador de pessoas, cuidador de idosos? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, agora que minha profissão, a minha categoria é regulamentada e a minha profissão foi regulamentada também, eu tenho que saber que todas as vezes que eu for trabalhar, que eu for ser contratado, eu tenho esses direitos garantidos. O primeiro deles é ganhar no mínimo um salário mínimo. Agora, um diferencial para você ganhar um pouco mais no seu dia a dia é você ter a famosa CNHB, ou seja, ter a condução de carros de pequenos portes ou carro de passeio. Isso aumenta a sua renda, aumenta o seu salário, que geralmente as pessoas que têm carteira de motorista, que são contratadas, eles vão servir para levar, como se fosse um chofer para esse paciente também. O paciente geralmente vai ser um paciente mais tranquilo, que é um paciente que sai da sua residência com frequência. Eu conheço cuidadores aqui na Grande Vitória que chegam a ganhar quase R$ 8.000 por mês por terem a CNH. Tranquilo? Então, quem não tem, vai pensando aí que é uma forma de vocês, quem sabe, aumentar a receita de vocês com relação à contratação.
Outra coisa é 13º, todo cuidador de idosos tem direito a 13º. Descanso remunerado, esse descanso remunerado é muito importante. Todas as vezes que você vai fazer a sua refeição, seu horário de almoço, seu horário de janta, o cuidador tem direito a 1 hora para estar fazendo a sua refeição. Nessa 1 hora você tem direito a não estar ali no seu local de trabalho. Você pode sair, fazer o que você quiser, você não tem que ficar ao lado do paciente. Como nós sabemos que os cuidadores de idosos, o pessoal da área de saúde, geralmente precisa estar ali, pois eles estão sozinhos na residência, então a pessoa que está contratando, ela tem que comprar, ou seja, ela tem que pagar esse descanso remunerado. Ela vai estar pagando a mais. Então, se a pessoa falar, vou te contratar por um salário mínimo, só que um salário mínimo é um básico. Como você tem descanso remunerado, vai ser mais que o salário mínimo. Ah, você fez hora extra, vai ser mais ainda. Não é cumulativo, ok? É cumulativo. Outra coisa importante que a gente precisa saber é que os profissionais cuidadores que vão trabalhar no período da noite, eles têm direito ao adicional noturno. Das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, a pessoa vai ganhar um pouquinho mais em cima dessa jornada de trabalho noturna. Caso o paciente apresente algum tipo de doença mais grave, algum tipo de doença contagiosa, você ainda vai poder ganhar insalubridade. Vai ter as horas extras, licença maternidade, que eu já havia falado, e a paternidade, seguro-desemprego, se você for mandado embora, como você está no regime de tem os mesmos direitos da CLT, ele está recolhendo INSS. Então você tem direito ao seguro-desemprego, ao FGTS, auxílio-doença, caso você se machuque. Então esses direitos vocês precisam conhecer, eu oriento a vocês buscarem as cartilhas que tem disponível online mesmo sobre os direitos trabalhistas e estarem dando uma lida para vocês saberem quais são os direitos que vocês têm e se vocês estão recebendo esses direitos, que muitos profissionais trabalham e não recebem esses direitos porque eles desconhecem e os contratantes não estão nem aí. Eles querem pagar menos, quanto menos você souber sobre os seus direitos, melhor para eles. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula. Aguardem o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre um novo assunto. Não percam nenhuma das aulas, fiquem sempre ligados. Até mais!